pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós adentraremos em um novo assunto, certo? Muito massa, muito legal, que são os poríferos, as nossas conhecidas esponjas, tá bom? Então vamos lá iniciar mais um novo conteúdo. Bom, vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre os poríferos. Os poríferos, né, que também são chamados de esponjas, certo? Ou espongiários, são animais invertebrados, gente, não tem colunas. E são animais aquáticos, tá bom? E fixos em substrato. Então, quando a gente lembrar de porífero, a gente não vai lembrar do Bob Esponja, certo? A gente vai lembrar de animais fixos a um substrato, uma pedra, uma rocha, enfim, o que for. Animais invertebrados e aquáticos, tá bom? E por que tem esse nome? Tem esse nome justamente por terem vários poros na sua estrutura. Poros são aberturas, certo? Por onde vai adentrar águas, nutrientes e etc. Tá bom? E eles são animais bem primitivos, então a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Eles pertencem ao filo Porífera, tá bom? E possuem as mais variadas tamanhos, cores e formas. E apresentam um padrão corporal bem básico. Eles são em forma de vaso, tubo ou barril. Ou seja, essa estrutura é bem simples, não tem nada de muito grandioso. Mas o seu tamanho pode variar, sua cor também. Então vamos lá para as suas características principais. Bom, o habitat dessas plantas, né? Olha, a gente ainda está focado nisso. O habitat dos nossos poríferos. O habitat da maioria das espécies, certo? É justamente o ambiente marinho, como eu já falei, e são pouquíssimos que vivem em água doce, certo? Pouquíssimos mesmo. E elas são encontradas bem fixas ao fundo do mar, certo? Não são livres. E elas podem estar fixas tanto em conchas, quanto na areia, quanto em rochas, como eu já falei. E elas podem viver de forma solitária, ou seja, uma simples esponja, ou podem viver junto com outras, que são formando colônias, ok? Então, aqui nessas duas imagens, a gente vê um tipo de esponja, certos tipos de esponja, onde elas têm formas bastante diferentes, mas na sua estrutura é possível a gente ver os poros. E a sua estrutura corporal? Bom, os poríferos, como eu falei, né, tem essas paredes perfuradas por esses poros, certo? E no seu interior nós temos uma cavidade muito grande chamada de átrio ou espongiocele. E aqui, nesse átrio, nesse espongiocele, na sua estrutura bem terminal, a gente vai ter o ósculo, que é justamente uma abertura, certo? E é justamente nessa parte oposta ao esse átrio que é onde vai entrar água, os nutrientes, certo? Dessa esponja. Então, nessa extremidade oposta, a gente vai ter o ósculo, sempre lembrar disso. E externamente, a gente vai ter algumas estruturas bem interessantes, algumas células bem interessantes, certo? Eles são revestidos pelos pinacócitos, gente. São revestidos pelos pinacócitos, que são células bem achatadas, certo? E bem unidas entre si, tá bom? Então, a parede externa desses porífitos é chamada de pinacoderme, tá? Então, externamente, a gente vai ter esses pinacócitos. Enquanto que a cavidade interna, certo? É revestida pelos coanócitos. Então, internamente, a gente vai ter a estrutura dos coanócitos, tá bom? E esses coanócitos são células flageladas. Bem aqui a gente pode ver vários flagelos, vários. Então, eles são chamados de coanócitos, que são células ovoides e com flagelos. E o movimento desses flagelos é que justamente vai permitir a circulação de água, tá bom? E eles que vão fazer o sistema circulatório dessas esponjas, porque elas não vão ter sistemas complexos como a gente conhece no ser humano. Então, é tudo muito simples. Existem também ainda outras células, que são os amebócitos, por exemplo, que são células bem livres, que estão presentes entre as camadas de pinacócitos e coanócitos. Lembrando que pinacócitos são as células externas, tá bom? E os coanócitos são as células internas. E o esqueleto dessas esponjas é interno, né? E composto por também espículas calcárias ou silicosas. Então, bem aqui a gente tem uma espícula, tá bom? Que justamente vai construir a estrutura dessa esponja. A estrutura da esponja não é mole, não é maleável, certo? É um pouquinho durinha, certo?
justamente por essas espículas serem calcárias, tá? E pode ainda ser orgânico, ou seja, formado por fibras de colágeno, que são denominadas de esponginas, tá bom? Então, vai variar muito do tipo de esponja. E as esponjas, elas não apresentam nem sistema nervoso, nem tecidos. Então, como eu falei, é bem precário, bem simples de sistema mesmo. E quanto à sua respiração, o que tem de diferente nela? Bom, os poríferos são animais filtradores, tá bom? Até porque eles têm aquela abertura, que é o ósculo, e tem o átrio, ou espongiocele, né? E também tem as nossas célulazinhas dos coanócitos. Então, são animais filtradores, que eles vão realmente filtrar, é como se fosse um filtro, aqueles de barro, pronto. Então, eles vão filtrar tudo que passa ali por dentro, certo? E aquele movimento promove uma corrente de água, certo? Que vai entrar pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, tá bom? Então, vai entrar por esses polos da célula, por esses poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, ok? E ao entrar a água, o que vai ter? Vai ter vários nutrientes, vai ter gases. Então, a água ela vai fornecer oxigênio e ao sair da estrutura, ao sair do átrio pelo ósculo, vai carregar o dióxido de carbono e outros resíduos que não são importantes ou interessantes para a sobrevivência dessa esponja. E assim vai ocorrer a respiração, certo? Através de gases por difusão mesmo. Então, é bem simples. Então, respiração, a gente pensar por difusão. E a alimentação? A alimentação dessas esponjas se dá justamente através de partículas alimentares que estão suspensas na água, tá? Então, partículas que estão na água mesmo, como alguns protozoários, algumas algas e etc. Essas partículas, elas são absorvidas, tá bom? Elas são capturadas pelos coanócitos, são absorvidas e vão ser digerida parte dessas substâncias. E o que não for interessante vai ser excretado, ok? E aí, outra parte também vai ser digerida pelos amebócitos. E depois vão ser distribuídas para o resto das células. Então, as células que vão fazer o processo de alimentação de digestão intracelular, certa alimentação se dá por digestão intracelular, é justamente os coanócitos e os amebócitos. E aí eles vão distribuir para as outras partes do corpo e o que não for necessário vai ser excretado. Agora vamos entender um pouquinho sobre a reprodução dessas esponjas e como é que ocorre. Lá, gente, a reprodução dessas esponjas se dá por meio de dois tipos, reprodução assexuada e reprodução sexuada. E a gente vai ver os dois tipos na aula de hoje. O primeiro tipo que a gente vai ver é a da reprodução assexuada, certo? E o tipo ocorre por meio do brotamento ou gemiparidade. Como o nome já fala, é justamente algo que é brotado, certo? Que sai, que vai ocorrer em algumas esponjas, que vão ocupar um ambiente adequado e aí elas vão crescer bastante e vão desenvolver alguns brotinhos laterais que podem se desprender do broto original, se fixar um substrato e se desenvolver, certo? Então, esse é o brotamento. Nós temos a gemulação, que ocorre quando algumas esponjas de água doce, elas ficam sujeitas a pouca água, a escassez, vamos supor que esteja uma seca, certo? Então, está secando aquele rio, enfim. E aí, nessa condição, essas esponjas, elas vão gerar pequenas bolsinhas, certo? Com células dentro, obviamente, em atividade metabólica quase zero, quase nula, e produzidas por uma parede, por um revestimento bastante resistente. E quando essas condições elas forem favoráveis, vai se formar uma nova esponja. Essa bolsinha vai se formar uma nova esponja. E nós temos a regeneração, que são quando as esponjas elas possuem uma enorme capacidade de regeneração, certo? Então, quando elas são cortadas em vários fragmentos, e se tiver num ambiente ok, com temperatura ok, alimentação e tudo mais, gases e etc., esses fragmentos podem originar um novo indivíduo. Então, na reprodução assexuada, nós temos o brotamento, a gemulação e a regeneração dessas esponjas.
certo? Então, aqui no brotamento, como a gente vê, nós temos o desenvolvimento de um broto. Vamos supor que esse broto, ele saia, né? Ele se desloque dessa célula, desse broto mãe. E aí, esse broto filho, ele vai se fixar no substrato e vai se desenvolver, ok? Então, é basicamente isso. E o poder de regeneração delas, como eu já falei, nós temos aqui uma esponja, certo? Que ela foi desagregada, tá bom? E ela vai começar a se reorganizar celularmente. Então, o processo de mitose dela é altíssimo, o poder de regeneração dela é altíssimo. E ela vai formar novas esponjas. E aqui nós temos o processo de gemulação, tá bom? Onde nós temos uma bolsinha com atividade metabólica quase zero, como eu falei. São células capazes de originar novas esponjas e uma parede bem resistente formada por espículas que vão proteger essa bolsa. E quando tiver em uma condição favorável, vai se desenvolver em novas esponjas, em novos poríferos. E nós temos a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada nós temos como é que ocorre? No mesênquima, que é justamente o interior dessa esponja, certo? Podem formar neles células reprodutoras, ou seja, os espermatozoides, o óvulo e etc. E esses espermatozoides são produzidos, né, a partir dos amebócitos, certo? E são lançados naquela cavidade central, no átrio, tá bom? Na espongiocele. E esses espermatozoides, eles podem entrar em uma outra esponja, certo? Eles vão ser disseminados pelo meio, pela água, que vai ajudar esse processo. Então, eles podem entrar em uma outra esponja através dos seus poros e podem ser capturados pelos calanócitos, que são aquelas células flageladas que a gente já viu anteriormente, tá bom? Que vão auxiliar na fecundação do óvulo, certo? E a partir disso, nós vamos ter a formação de um zigoto, que vai formar um estágio larval, lembrar disso, que forma um estágio larval móvel, que vai nadar até se fixar um substrato e vai dar origem a uma nova esponja. Então, bem simples o tipo de reprodução deles sexuada, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a esponja masculina, certo? Nós temos aqui a esponja masculina, onde nós temos a liberação do seu espermatozoide, que vai entrar, né, na esponja feminina e vai fecundar o óvulo. E quem vai ajudar nessa fecundação é justamente os amebócitos, tá bom? Quando for fecundado, nós temos a larva que é formada, né, o ósculo vai soltar essa larva e essa larva vai criar uma invaginação, uma abertura e ela vai se fixar a um substrato. E aí ela vai crescer, vai se desenvolver e vai ocorrer o ciclo novamente. E nós temos também os tipos e classificação dessas esponjas que nós precisamos aprender e entender melhor como elas são diversificadas. Então vamos lá. São 3 tipos, certo? Dessas esponjas, que são ascon, sicon e leucon, tá bom? Os ascons são as esponjas mais simples, certo? Que elas vão apresentar uma forma semelhante a um cilindro oco, com abertura superior, com músculo, bem normal. Os sicon são esponjas com uma complexidade bem intermediária, certo? E apresentam o aspecto de um vaso fixo a um substrato. E o leucon é uma forma bem mais complexa desse tipo de esponja, que o átrio ele é bastante reduzido e a parede do corpo vai apresentar um sistema de canais e câmaras. Então, é uma estrutura bem mais completa. Então, se a gente for pensar em relação à complexidade estrutural, morfológica, a gente tem o ascon como mais simples e o leucon como a forma mais complexa. Então, aqui a gente tem um exemplo. O ascon é uma estrutura bem simples, certo? Em forma de vaso, como a gente viu, certo? Nós temos aqui o sicon com uma estrutura intermediária, né? Que tem algumas invaginações. E o leucon, que é justamente com todas aquelas câmaras em uma forma bem mais complexa de morfologia, ok? Então, esses são os tipos dessas esponjas. E as características, né, dessas classes, como eu falei, nós temos os tipos e as classificações. Nós temos a classe calcária, certo? Que vai ter as esponjas com espículas calcárias, são um pouquinho mais durinhas.
que podem ser dos tipos Ascon, Ciclone e Leucon, como a gente viu anteriormente. Nós temos a classe Hexactinellida, certo? Que é o grupo das esponjas que tem umas espículas de sílicas, então é um pouco mais maleável, como se fosse um colágeno. Podem ser do tipo Ciclone ou Leucon. E nós temos a classe Demospongiae, certo? Que são umas esponjas com esqueleto de espongina. Então é bem mais esponjoso, pode ser assim dizer, certo? Bem mais silicoso. É um pouco misto. E podem ser apenas do tipo Leucon, tá bom? Então aqui embaixo a gente tem a classe calcária, Hexactinellida e aqui a Demospongiae, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos. Resolvam os exercícios e vamos na fé que vai dar certo. Tchau, tchau.